Você sabe o que as leis biológicas nos proporcionam? Você sabe o que o entendimento da origem emocional dos sintomas ele acaba proporcionando para cada um dos terapeutas? Sim, porque as leis biológicas, a origem emocional do sintoma acaba sendo um processo, uma metodologia, um GPS, digamos assim, é um guia de conhecimento que nos leva até a origem do sintoma do paciente. Então, por isso, o conhecimento sobre esse fator, sobre as leis biológicas, sobre a origem emocional do sintoma, nos possibilita ir mais diretamente ao X da questão, ir mais diretamente ao alvo do que estamos buscando. Então, por isso que independente da metodologia que a gente usa associada, independente da técnica que a gente use associada às leis biológicas, tudo pode fazer um sentido desde que eu oriente as duas técnicas para uma me auxiliar a buscar a origem do sintoma e a outra me possibilite usar como terapia nesse processo. Por que eu estou falando essas coisas agora? Então, sempre, às vezes, o universo nos traz uma nova possibilidade de olhar para as coisas de uma forma diferente, um olhar para o que está acontecendo ao nosso redor de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, voltamos ontem a atender, claro que com todas as orientações, seguindo todas as orientações que as unidades de saúde empregam. E nesse momento, ontem ou hoje, quando eu vinha para o trabalho, aconteceu um seguinte fator, que o carro decidiu não ligar. Né? Depois de talvez todo esse tempo ali ele parado, ele decidiu não funcionar. E eu pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer uma live, às vezes? Como é que eu vou chegar lá no trabalho? E simplesmente eu pensei assim, não, eu estou precisando fazer uma caminhada, eu estou precisando respirar e eu precisando ver com outros olhos o caminho. E aí foi que me deu a vontade de vir andando. São 40 minutos de a pé, andando, lá de casa até aqui. E isso me possibilitou ver coisas que eu não via quando eu venho de carro. Porque quando a gente anda de carro, a gente olha de uma certa maneira, é mais veloz, é mais rápido, a gente não olha tanto os contornos das casas, não olha tanto as paisagens que estão ao nosso redor, as folhas, as flores que estão no chão. A gente não tem a possibilidade de ver com tantos detalhes tudo que ronda esse trajeto. E aí me vem esse pensamento de que as leis biológicas de uma certa forma, um outro olhar para o que você já faz. Se você usa, sei lá, osteopatia, hipnose, a microfisioterapia, MDR, brain spotting, constelação familiar, você tem o carro, você tem a forma de ir, você tem a técnica que te possibilita chegar a um resultado. Mas talvez a gente poderia facilitar com que cada detalhe desse caminho fosse olhado de uma maneira melhor, fosse olhado com outra perspectiva, com outro olhar. Da mesma forma que eu vindo andando para o trabalho, eu vi outras coisas, vi outras possibilidades, vi outros caminhos que eu poderia seguir, que de carro é contramão, que de carro eu não posso tomar aquela direção. Talvez utilizando da técnica que você já usa, você segue sempre um caminho. Você segue sempre aquele destino, aquele projeto, aquele andar, aquela rota. Mas talvez nós poderíamos ter um GPS que nos possibilitasse olhar outros caminhos, outras rotas e olhar essas rotas de uma maneira diferente. A gente poderia olhar com uma maneira mais visual, mais realista, ou com uma maneira mais imaginária, com uma maneira mais simbólica, com uma maneira de outras maneiras. E isso que serve às leis biológicas. A base dela não é uma terapia, não é uma técnica de atendimento. A base dela é uma grande metodologia que nos ajuda a entender o passo a passo do como o processo começou com o teu paciente, como ele passou pelas fases de estresse, como ele passa pela fase de pós-estresse,
como ele passa pelos sintomas de fase ativa e pós-estresse, por que ele passou por tudo isso, qual é o sintoma da crise epileptóide que ele pode ter, e na normalização, os restos cicatriciais, o resquício que pode ficar naquele órgão, que seja um cisto, que seja uma pedrazinha na vesícula, no rim, seja um nódulozinho, seja um queloide, seja o que seja, daquele tecido resquício para aquele órgão, para aquela região específica. Então, nesse sentido, eu emprego hoje e utilizo as leis biológicas como algo para integrar tudo que eu já conheço, tudo que eu já vivi, todas as técnicas que eu já utilizei, seja a microfisioterapia, né? Não sei se você sabe, mas às vezes a gente pode associar informações. Então, se eu tenho uma ferramenta, uma técnica que possibilita eu encontrar quando aconteceu o processo, eu consigo datar, eu consigo encontrar os órgãos que estão fragilizados e eu consigo saber mais ou menos com quem foi o processo conflitivo, por que eu não posso aprimorar isso entendendo que cada um desses órgãos que eu encontro naquele paciente me remetem a um padrão emocional específico? Que eu sei que se eu encontrei, por exemplo, um esôfago em ectoderma, encontro um fígado em ectoderma, encontro um pâncreas em ectoderma, que eu posso diferenciar que pâncreas em ectoderma existem 3 possibilidades, que existe o ductus pancreáticos, que eu posso sentir o ducto pancreático com fragilidade, ou eu posso sentir o glucagon com fragilidade, ou a insulina, o centro da insulina, o centro do glucagon, e que cada um tem uma percepção diferente, que não basta somente eu achar o pâncreas em ectoderma e achar que já achei o problema, que às vezes eu posso ser mais específico para orientar o paciente qual é o específico padrão. E daí, se eu acho o contexto, talvez, de insulina ali naquele momento para aquele paciente, que eu sei que ele teve que botar a goela abaixo numa situação, numa raiva, uma injustiça, no contexto onde que ele não pôde se opor a alguma situação. Então eu junto essas informações de esôfago com fígado, com o contexto de pâncreas, e eu consigo contar uma história melhor, ainda mais se com a micro eu conseguir saber que era com o pai dele, que era com uma pessoa idealizada, que foi há 5 dias atrás, que foi há 20 dias atrás, 20 anos atrás. Então, quanto mais específico eu posso ser, mais coerente eu consigo ser para aquele paciente. Se eu estou, por exemplo, usando a hipnose, que eu posso entender que aquele paciente que veio com uma situação de compulsão alimentar, que ele quer emagrecer, mas o que faz com que ele não consiga é o fato dele ter um apetite exagerado, que eu posso pensar que talvez tenhamos uma constelação, quem sabe uma constelação no contexto de compulsiva alimentar, ou quem sabe a gente tenha um glucagon fragilizado que faz com que tenha um buraco na barriga que ele tem que comer, ou quem sabe a insulina esteja fragilizada, fazendo com que quando ele saia do estresse ele tenha uma hipoglicemia que faz ele ter uma vontade de comer absurda. Então eu consigo direcionar a quais tipos de padrões conflitivos fazem com que ele, em determinado momento, tenha uma alteração. Porque daí, na hora da hipnose, é possível direcionar aquele sintoma baseado no processo emocional que aquele paciente pode estar vivendo, baseado no conflitos vinculados à metodologia das leis biológicas. E aí a gente pode ser mais preciso, porque se o paciente fala que ele está vivendo uma situação de perda, somente perda, então talvez perda não seja característica de glucagon. Então, talvez não seja esse o conflito. Vamos mais para trás. Tem alguma coisa antes disso? Tem alguma coisa associada a isso? Para que a imagem que o paciente traga faça sentido com a informação conflitiva. Porque enquanto a imagem não faz sentido com a parte conflitiva que o paciente viveu, não vou ressignificar aquele processo. Porque aí, se ele está tendo compulsão, não tem a ver com perda. Tem a ver com o contexto, talvez, do glucagon, que tem uma relação de não poder refutar o combate, de um desgosto a alguma situação, um desagrado com alguma situação que possa ter vivido. E se a informação que o paciente deu não está de acordo com a informação sobre aquele órgão, eu não estou no lugar certo.
Aí ele vai voltar com o mesmo sintoma na próxima sessão, porque eu não fui direto ao ponto. Faz sentido para você? Tá dando para entender essa relação do que eu quero dizer? Então dá um ok para mim, só para eu saber. Ou coloca o método que você trabalha aí embaixo, para conseguir relacionar o método específico que você trabalha. Então eu falei da micro, que a gente pode associar nesse padrão, né, de associação no contexto de que cada órgão da cascata que aparece pode me colocar a história daquele paciente que está vivendo ali naquele momento. Falei da hipnose, que nós podemos olhar com o outro olhar sobre a hipnose a partir do momento que eu entendo que aquela situação específica que ele está vivendo condiz com a situação que as leis biológicas demonstram, que mostram na informação. E a mesma coisa com o EMDR, o Brain Spotting, que da mesma forma que a hipnose, eles nos ajudam a reviver ou lembrar a situação conflitiva, a situação emocional que o paciente trouxe. E aí, nesse contexto, hipnose, Brain Spotting, EMDR, o renascimento, são tudo ferramentas que possibilitam com que o paciente visualize a cena do que ele viveu lá naquele momento da vida dele, na infância, na gestação. A crânio-sacral também possibilita trazer à tona. E além disso, na crânio-sacral, você está com a mão no órgão específico que está relacionado àquele conflito. Então, se eu sei que tem uma compulsão, se eu não estou no pâncreas e o pâncreas não está alterado, ou no centro de controle do pâncreas, na região relacionada ao glucagon, talvez eu não estou dando o estímulo na localidade correta. Eu não estou mexendo onde deveria mexer para que haja essa relação de desbloqueio e a saída completa daquele processo. Então, por isso que eu falo que as leis biológicas é um grande GPS. É um guia que nos faz nos direcionar diretamente ao ponto de partida até o ponto final. Do ponto final é o ponto do hoje, só que é um GPS ao contrário, né? A gente sai do hoje e volta para a base de tudo. Volta para onde começou o processo. Um GPS invertido que faz com que você consiga chegar realmente na origem do processo. No Psyche é da mesma forma. Quando nós trabalhamos com o Psyche, é possível saber, através da queixa do paciente, você conseguir direcionar para um ponto relacionado a uma crença. No Psyche, a gente encontra crenças específicas, né? Então, se um paciente teve uma situação de... Ele chega para você com uma situação de alergia de pele, né? Nós podemos pensar o quê? Devido à metodologia das leis biológicas da origem emocional dos sintomas, a gente sabe que a alergia de pele tem a ver com separação. Então, no sábado eu falei uma aula sobre todo esse contexto de separação. Nesse contexto de separação, eu sei que ele viveu um contexto de estar separado ou querer estar separado de alguém. E uma das frases que me vem frequente no contexto do paciente é assim: eu perdoo meu pai por ter me deixado. Eu perdoo minha mãe por ter me deixado. Se essa frase não é verdadeira, entra num processo de separação. Então, se essa frase é coerente com o contexto de separação, você está no lugar certo. Você sabe que separação provoca alergia. E o contexto do que o paciente está trazendo na informação da frase de crença do Psyche é: eu não perdoo meu pai por ter me deixado. Então, se eu não perdoo, eu não consigo deixar a frustração. E claro que não adianta a gente pensar assim: agora eu vou ressignificar essa frase e o paciente vai sair desse processo. Mas a gente já parou para pensar o porquê que ele não perdoa o pai dele? Será que simplesmente falar assim: agora racionalmente você vai solucionar esse problema perdoando e findando agora essa situação? Então eu perdoo meu pai por ter me deixado. Mas será que lá dentro, aqui, mudar aqui, é o mesmo que mudar aqui? Será que visceralmente, será que lá ele sente realmente como verdade esse perdão? Será que ele não precisa, às vezes, entender um pouco o porquê lá de trás? Será que ele precisa, às vezes, perceber de uma forma diferente essa situação? Será que ele precisa, talvez, que você oriente a ele a mostrar que, talvez lá naquele momento, o pai dele, ele também era um ser humano, ele também pode ter agido de formas que
impulsivas, ou poderia estar estressado com o trabalho, poderia estar estressado com outras situações do dia a dia, ou mesmo no casamento, e o deixar talvez não tenha nada a ver com o paciente em si, mas sim com a situação que ele estava vivendo naquele momento. Então talvez a gente precise fazer com que o paciente sinta aquilo como verdade. Perceba, muitas vezes enquanto ele está fazendo o processo de correção, ele já traga à tona as lembranças também de como foi esse processo de ter sido deixado. E talvez até os porquês, para que ele possa sim ser como verdade esse deixar o pai para trás, deixar o que o pai fez para trás, deixar de às vezes se incomodar com aquela situação. Não sei se está fazendo sentido para quem trabalha com psique, mas as frases também estão direcionadas. Se um paciente vem com o contexto de ser perfeccionista, que às vezes eu tenho que ser perfeito para proteger meus pais, eu tenho que ser perfeito para tirar uma boa nota, eu tenho que ser perfeito para encontrar o processo, né, de que todo mundo fique bem, manter a harmonia, manter todo mundo feliz, manter todo mundo em união, em prosperidade, manter todo mundo bem, né? Então, se aquele paciente traz essa percepção, às vezes desde criança, talvez a gente precisa achar uma associação de conflitos. Eu não sei se quem trabalha aqui com psique já percebeu, mas muitas vezes as frases estão conectadas, pelo menos para mim, né? Porque eu tendo a buscar isso. O que é uma frase conectada? Da mesma forma que eu gosto de construir histórias emocional do sintoma, eu uso com o psique a construção de uma história. E como é essa construção de uma história? Porque se eu entendo que aquele paciente ele trouxe uma informação de que ele tem que ser perfeito, ele não pode errar, ele tem que se fazer de forte. Então ele tem essa característica de rigidez, de força, de ter que dar conta, não poder errar. Ou totalmente ao contrário, que ele acredita que ele está sempre errado, que não faz nada direito. E aí a diferenciação entre o destro e o canhoto, a destra e a canhota. Então temos a diferenciação nesse padrão. E para saber quando é destro, canhoto, se ele está do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, você pode saber se aquela pessoa está de um lado ou de outro, porque de um lado tem a euforia, que eu tenho que dar conta, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. E do outro lado vem a depressão, não necessariamente a depressão como a gente conhece, mas um contexto de que eu recuo, eu evito fazer, porque se eu fizer, as pessoas vão me criticar, se eu fizer, as pessoas não vão me amar, se eu fizer, vai acontecer problemas. Então eu prefiro, às vezes, evitar fazer algo para proteger os meus, do que, às vezes, fazer algo, falar, expressar e acontecer algo pior. Então, essa é a diferenciação do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. Para alguns vão ter a necessidade de ter um processo eufórico de ir realizar, para outros vão ter um processo mais de esperar que as coisas se resolvam sozinhas, né? Eu espero que as pessoas façam por mim. Então, por isso que às vezes temos a diferenciação daquele menino que vai atrás e dá conta das coisas e aquele menino que às vezes não toma iniciativa, que às vezes ele espera. Então, temos toda essa diferenciação pelo lado cerebral em que a gente está funcionando, tá? Não é o lado cerebral que a gente fala na neurociência, de o lado racional, que é o lado criativo, não é esse o contexto. É o contexto do que o Hammer trouxe informação com relação ao contexto hormônio dependente das relações hormonais. Mas voltando ao psique, se a gente entende que o paciente ele tem uma sensação de autocobrança, de proteção com os outros, o que pode causar isso para esse paciente? Pode causar uma situação para essa mulher, por exemplo, de cólicas menstruais, que eu não quero perder os meus próximos, ou que é hiperprotetora, que não consegue delegar a função e fazer coisas para ela mesma porque está sempre cuidando dos outros, ou que é uma situação onde aquela pessoa tem uma bronquite direto quando acontecem briguinhas ou desarmonias na família, que ele não gosta de desarmonias acontecendo. Ou que aquela pessoa tem dores nos ombros na região anterior porque quer sempre proteger os outros, trazer as pessoas para perto de mim, cuidar dos outros. Ou aquela mulher que tem um mioma, que às vezes tem uma impotência em proteger, em dar suporte às outras pessoas. Ou aquela pessoa que tem uma dor na lombar, que realmente sente que tem que carregar e amortecer o problema dos outros para que os outros não sofram, tá? E essa pessoa pode ter vivido frases, e a gente pode encontrar frases que geralmente vêm numa sequência, de que eu não me perdoo por ter deixado alguém.
E aquela pessoa que vem com uma frase de crença no psique, eu não me perdoo por ter deixado alguém, significa que ela carrega uma culpa porque em algum momento sentiu que deixou alguém na mão. Pode ser deixar de me afastar, que eu fui embora e alguém sofreu, ou veio falecer depois que eu me mudei e deixei alguém na mão. Ou simplesmente porque eu vi alguém chorando, vi alguém triste, vi alguém mal no ambiente onde é que eu estava, quando criança, quando adolescente, e eu não pude fazer nada. Então eu posso trazer uma culpa por ver o pai e a mãe brigando e a mãe chorando, por ver o pai e a mãe discutindo e o pai indo embora de casa. Então eu posso criar uma percepção que eu deixei alguém na mão porque alguém sofreu por eu não ter feito nada, por eu não ter tomado uma iniciativa. Por mais que a criança não deve ser responsabilizada ou responsável pelos pais, mas a criança muitas vezes assume o padrão de que tem que fazer algo para que os pais fiquem bem porque os pais não estão conseguindo ficar bem por si sós. Então aquela criança traz ou atribui uma responsabilidade que não deveria ser dela. E nesse sentido, ela começa a olhar com outro ângulo para a situação. Então ela muda essa percepção de que ela tem que ser criança para ela estar alerta para resolver o problema dos outros. Então vem uma hipercobrança para aquela criança. E o principal órgão de não se perdoar, digamos assim, significa, de certa forma, um ter tomado uma escolha errada. E ter tomado a escolha errada significa suprarrenal. A suprarrenal em mesoderma novo. Suprarrenal em mesoderma novo, na fase ativa de estresse, ela desencadeia uma baixa do cortisol. A baixa do cortisol é aquele paciente que chega cansado, que acorda cansado, que não tem energia, porque ele está sempre se autocobrando por uma escolha errada que ele tomou. Você vê a associação, vocês conseguem associar e entender todo esse vínculo de conjunção dessas informações? Está ficando claro para vocês? Nesse sentido, se a gente acha essa percepção, então eu não me perdoo por ter deixado, o resto da vida, eu falo sempre que a primeira pessoa que eu não me perdoo por ter deixado foi a base do barrilzinho da minha vida. A base do barrilzinho é a que a gente tem que descobrir. Porque depois eu fico somando situação em cima de situação até transbordar. Porque depois eu fico achando que, como eu não me perdoo por ter deixado minha mãe chorando, triste, sem poder fazer nada, a minha irmã, quando ela fica triste, chorando, sem eu poder fazer nada, eu reativo. Agora, a minha amiga, o meu amigo, que via eles chorando, triste, eu não pude fazer nada. Agora, minha avó, que ficou doente, eu não pude fazer nada. Depois, a minha esposa, o meu esposo, que está triste e eu não posso fazer nada. Minha filha, que agora chora, está triste, eu não posso fazer nada. Então, eu vou tendo uma somatória de sempre me culpar por uma situação baseada naquele primeira pessoa que colocou a base daquele barrilzinho. Então, por isso que não adianta eu trabalhar em cima da última pessoa que eu não me perdoo por ter deixado. Porque eu tenho que buscar quem foi a primeira pessoa na minha vida que eu não me perdoo por ter deixado. E aí vem no sentido de buscar no psique quem foi essa primeira pessoa. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma irmã que eu derrubei e ela se machucou. Pode ser N pessoas. Mas eu preciso encontrar quem é essa pessoa. Para daí fazer sentido para mim que putz, a vida, por causa daquele momento na infância que minha mãe se separou do meu pai e eu me senti responsável para assumir a casa, para dar o suporte para essa pessoa, que a vida inteira eu me senti responsável por tudo e por todos. Agora faz sentido. Né? Porque talvez para aquela pessoa não faz sentido porque que ela é do jeito que ela é, enquanto a gente não acha a base de tudo. Né? Porque a gente não modifica a base de tudo. Né? E no psique possibilita essa mudança de crenças, de objetivar, chegar aonde que está, no psique, essa primeira informação de todas. Só que não é isso só. Né? Obrigado, Daniel. Obrigado pelas palavras. E vamos junto nesse processo de auxiliar mais pessoas a conhecer, né? Esse processo das leis biológicas. Nesse sentido, quando eu corrijo esse padrão primeiro de eu não me perdoo ter me deixado minha mãe. Então, aqui agora posso ser verdadeiro? Não, eu me perdoo por ter deixado minha mãe, porque hoje eu sei que eu era uma criança. Hoje eu sei que eu não tinha responsabilidade. Hoje eu sei que a minha mãe era adulta de casa, por mais que ela se separou do meu pai. Por mais que a minha mãe se separou do meu pai, ela deveria me proteger. Porque eu tinha 2 anos de idade, eu tinha 3 anos de idade, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu era criança. Eu nunca deveria ter sido responsável para cuidar da minha mãe. Meu avô nunca deveria ter falado para mim que agora eu sou o homem da casa e deveria cuidar da minha mãe.
Eu nunca deveria ter recebido essa informação. Mas hoje eu sei. Mas enquanto isso não faz sentido para aquela pessoa, ela vai ficar a vida inteira se sentindo responsável em dar suporte a tudo e a todos. Porque em algum momento eu me senti culpado. Em algum momento aquilo não deveria ter acontecido na cabeça daquela pessoa. Por mais que hoje ela consiga agora, você mostrando essa informação através do Psyche, que pode mudar. Mas não é só isso. Se ela não se perdoa por ter deixado a mãe dela, por que ela não se perdoou? O que isso pode ter trazido de consequência? Porque eu falei que ela tem que ser perfeita, não é? Não falei? Então nós temos uma associação. Então, qual é a próxima frase que pode vir? Eu sou o melhor que posso ser em todos os momentos. Então, significa que, em algum momento, ela acreditou que nunca estava bom o suficiente. Que ela não era o melhor que ela podia ser em todos os momentos. E o que é ser melhor que posso ser em todos os momentos? É que eu sou o melhor que eu posso ser, não o melhor que os outros querem de mim. Porque talvez o melhor que a minha mãe queria de mim, naquele momento, estando sofrendo, estando triste, estando mal, era mais do que eu poderia dar, eu só era uma criança. Mas eu tinha que ser melhor do que eu para não ver a minha mãe chorando. Eu tinha que ser melhor do melhor para resolver a desarmonia dentro de casa. Eu tinha que ser o melhor do melhor para proteger meus irmãos, para que minha mãe não sofra e não se sobrecarregue. Eu tenho que ser o melhor do melhor para auxiliar minha mãe no financeiro, porque meu pai deixou a casa e agora eu tenho que ajudar a sustentar meus irmãos e minha mãe. Então eu carrego uma necessidade de que nunca está bom o suficiente, porque lá no passado eu sentia que nunca era satisfatório nada era satisfatório para alegar minha mãe, nada era satisfatório o suficiente para trazer dinheiro para casa, nada era satisfatório o suficiente para deixar todo mundo em harmonia, porque as brigas continuavam acontecendo. E aí eu dou uma falsa interpretação de novo de que eu sou o culpado ou eu não estou fazendo o suficiente, senão as coisas deveriam estar melhor. Senão, que o meu pai fala que às vezes cada vez que eu fico parado, parece que eu não estou fazendo nada. Por que você não está fazendo? Nunca está bom o suficiente. Por que tu não limpou direito a casa? Tá cheio de cisco ali ainda. Por mais que tu cortou a lenha direito, o melhor que tu podia como uma criança, que nada era o suficiente para o teu pai e para tua mãe. Que a limpeza não era o suficiente, que a comida não era o suficiente, ou não era boa o suficiente. Então cria uma crença de que nada é bom o suficiente. E a informação da segunda frase, então vamos juntar a história. Eu não me perdoo por ter deixado minha mãe, porque nada é bom o suficiente. Então a junção das frases me ajuda a entender que o fato de eu me culpar por ter deixado minha mãe é porque nunca era bom o suficiente que eu fazia. E aí ela ficava triste, aí ela ficava mal, mas era a interpretação da criança. Talvez ela não estava mal porque eu não fazia direito, mas sim porque meu pai brigou, porque meu pai deixou, porque minha avó faleceu. Só que aquela criança não entendia, talvez. Aquela criança não sabia relacionar essa informação. Só que daí gerou para essa criança uma necessidade de que eu tenho que ser perfeita sempre. Ou que eu fico acreditando que nunca foi bom o suficiente. Né? Eu sou o melhor que posso ser em todos os momentos eu sou o melhor. E lá dentro de mim, não, em nenhum momento eu sou melhor. E eu acabo acreditando que ontem, por eu não ter o conhecimento de hoje, eu não fazia o meu melhor. E não, ontem era o conhecimento que eu tinha, eu poderia fazer só através do conhecimento que eu tinha. Há 5 anos atrás, eu só tinha aquele conhecimento, então eu só podia fazer aquilo que eu conhecia dentro das leis biológicas. Hoje eu tenho outros conhecimentos, hoje eu posso fazer melhor, mas não é porque lá eu não conhecia que eu não fazia o melhor que eu podia. Então em cada momento da minha vida eu faço o melhor que eu posso. Eu tenho meus limites, eu tenho meu conhecimento. Vamos dizer, 10 dias atrás eu estava gripado, estava atendendo com gripe, então eu fazia o melhor que eu podia estando gripado, eu não estava bem. Mas hoje eu parei, eu estou melhor, então eu posso fazer o melhor que eu posso, hoje estando melhor. Essa consciência que em cada momento da minha vida eu faço o melhor que eu posso. E tudo bem, se um dia eu não fiz tanto, eu me perdoo. Lembra? Eu não me perdoo por ter deixado minha mãe. Então, cada vez que eu não sou bom o suficiente, eu não me perdoo. Porque eu estou deixando alguém na mão, estou deixando meu paciente na mão, estou deixando minha esposa, meu esposo na mão, meu filho, minha filha, porque eu não estou dando conta de tudo, porque eu vou para o trabalho e daí deixo meu filho na mão, ou eu fico em casa com meu filho, deixo meus pacientes na mão. Então, nunca está bom o suficiente, porque eu acabo acreditando que eu sempre estou deixando as pessoas na mão. Faz sentido?
isso para vocês? Quem de nós não trouxe essa informação, né? Quem de nós não traz uma informação, às vezes, de culpa? E uma culpa, às vezes, totalmente desnecessária. Quais de nós não traz? E se eu tivesse feito assim em vez daquilo naquele momento? Se eu tivesse falado isso em vez daquilo? Se eu tivesse ficado quieto em vez de falar? Se eu tivesse tomado essa direção em vez daquela? Então isso significa que a crença nunca está bom o suficiente? Porque as decisões que eu tomei não foram boas o suficiente? Porque senão não teria acontecido tal e tal coisa? E não, né? A gente faz o melhor que pode em cada momento da nossa vida. Cada momento a gente faz o melhor que pode dentro dos conhecimentos que a gente tem. Por isso que eu falo que as leis biológicas, a origem emocional do sintoma, é o grande GPS que pode nos ajudar a direcionar a informação. Então, se esse paciente tem uma alergia de pele, a gente pode perceber que essa alergia de pele tem a ver com ele ter deixado a mãe. Então, me separei da mãe e me senti culpado, porque eu deixei a mãe na mão. E ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que cada vez que eu me cobro, coça mais. Cada vez que eu estou preocupado com uma prova, coça mais. Porque eu estou sempre na hiperperformance de que eu tenho que provar que eu sou capaz, que eu não posso errar de novo. E aí fica a vida inteira carregando uma sensação de sintoma permanente. Porque enquanto eu não mudo essa percepção que eu não preciso mais me preocupar com medo de errar, que eu posso estar satisfeito mais comigo, que eu posso fazer coisas pra mim, que não é porque eu tô fazendo coisas pra mim, eu tô deixando os outros na mão, né? Porque a base do processo é eu deixei minha mãe na mão. E aí eu me senti culpado. Ou que aquelas dores eu posso diminuir, porque agora eu não preciso abraçar todo mundo, proteger todo mundo, acolher todo mundo, colocar debaixo das asas e resolver o problema de tudo e de todos. Que eu também mereço seguir a minha vida, que eu também mereço dar os meus limites, dizer não. Que alguém me perguntou dias atrás, por que as pessoas não sabem dizer não? Porque às vezes dentro delas está escrito que se elas deixarem as pessoas na mão, elas são culpadas. E às vezes não tem nada a ver com isso. Porque a gente faz o melhor que pode. Só que se lá atrás houve uma sensação de culpa, porque eu deixei alguém na mão, eu não ajudei quanto eu gostaria, eu precisava daquele momento, por mais que não seja real, né? Porque às vezes eu não pude cuidar tanto da minha mãe no leito de morte, mas eu tinha filhos pequenos que precisavam de mim. E que culpa é essa? Porque eu fiz o melhor que eu podia dentro da situação que eu estava vivendo. E aí cria, às vezes, crenças na cabeça do paciente totalmente diferentes do que deveria ser. Só que por uma interpretação, porque alguém falou alguma besteira, porque alguém disse algo. Lembra daquela criança que eu falo, né? Às vezes o pai se separa da mãe e o avô fala, agora você é o adulto, o homem de casa, agora tu tem que cuidar da tua mãe. E, cuidar da mãe o quê? A mãe é adulta de casa. Meu pai tinha o costume de falar, agora eu ia viajar, né? Agora o teu pai vai num curso, cuida da mãe. Não vou. A mamãe vai cuidar das meninas. A mamãe vai cuidar porque ela é adulta de casa. Quem é adulta de casa é responsável pela criança. Então, a criança não deve ser responsável de cuidar de ninguém, nem mesmo dos irmãos. Porque os irmãos são irmãos. Ele pode ajudar. Por isso que, frases diferentes. Você pode ajudar, você pode auxiliar, você pode dar suporte, mas não ser responsável. Responsabilidade é só pais com filhos. Ajudar, auxiliar, ok. Agora você pode ajudar a tua mãe enquanto o papai está longe. Agora você pode ajudar a tua irmã para ajudar a mamãe ali nesse momento. Agora você pode auxiliar. Então por isso que quando eu sou adulto, eu posso ajudar meus pais, eu posso auxiliar meus pais, mas eles são os adultos. A não ser que eles estejam de cama, que eles estejam impossibilitados, que aí eu tenho que fazer por eles, mas você não é responsável pelos teus irmãos, você não é responsável pelo teu paciente, o teu paciente é responsável pela vida dele, se ele quer ou não aceitar aquela terapia, se ele quer ou não fazer o tema de casa, porque às vezes, seja na fisioterapia convencional, na psicologia, o que seja, às vezes tu vai atender um dia por semana, ou 2 dias por semana, ou a cada 15 dias, e se ele não fazer a parte dele em casa, como é que ele vai resolver? Como é que ele vai melhorar?
Então, por exemplo, na fisioterapia convencional, que às vezes precisa fazer todo dia um alongamento, fortalecimento, depois de um trauma que você sofreu, para melhorar esse processo, precisa colocar o gelo, precisa fazer um processo. Mas se ele não faz em casa, um horário por dia é o suficiente diante de 24 horas que tem um dia? Não, né? Cada um é responsável pela sua própria vida. E isso que é importante na integração, quando a gente integra essas informações. A Maria vem ressignificando com terapias e tudo isso já entendi. Mas você arrasou, parece estar falando da minha infância, sempre com problemas respiratórios, por me sentir responsável pela felicidade dos outros. E quem que é terapeuta que não vem dessa responsabilidade? Se a gente é terapeuta, é porque terapeuta serve para quê? A gente vem com uma missão. A missão de auxiliar, dar suporte, ajudar os outros, transformar a vida dos outros. E se a gente é terapeuta, é porque lá na nossa infância, lá na gestação, ou antes, nos projetos sentidos, antes da concepção dos nossos pais que deram à luz a gente, vinha esse projeto de ter que proteger e ajudar. Todos nós aqui como terapeutas passamos por isso. Todos nós como terapeutas somos terapeutas não por acaso, porque nós viemos de um processo nesse sentido de dar suporte, proteger, ajudar, né, Maísa? É isso aí. A gente traz esse padrão. Então, por isso que a gente tem o padrão que nós temos de ser ajudadores, digamos assim, né? Auxiliares, protetores, que vamos tentar dar suporte aos outros. Tá? E por isso que a gente faz bem o que a gente faz. Porque a vida inteira, a gente acha que, depois da faculdade que eu comecei a aprender a cuidar dos outros. Besteira! Você sempre cuidou. Desde criança, você pisava em ovos para os outros não ficarem mal. Desde a infância, você ajudava a tua mãe para que ela não fique triste. Desde a infância, você cuidava dos teus irmãos para que eles não dessem problema para os teus pais. Desde a infância, você ficava olhando, analisando tudo o que estava acontecendo para que deixasse todo mundo bem. Você sempre foi cuidador, você sempre aprendeu. A tua vida te ensinou mais do que a faculdade. Você aprimorou na faculdade. Você cresceu na faculdade. Você colocou em ordem as informações. Mas sentir você já sentia como terapeuta. A Dani, exatamente. Queremos consertar o mundo até despertarmos e saber que não funciona assim. O mundo não desperta porque a gente quer. Né? Então a gente tem que, como o Daniel fala, terapeutas, cuidado com a empatia em excesso, exatamente. Porque às vezes a gente se entrega tanto, que é uma coisa que eu falei nos últimos dias, né? Que é a live com o Luciano Hirata, tem os dois lados da moeda, porque quando a gente entra demais na empatia com o paciente, a gente às vezes se associa com ele e aí não vê o outro lado da moeda, porque às vezes ele está fazendo simplesmente um vitimismo sobre a situação. Ai, tadinho, sofreu tanto na vida dele, passou por tanta coisa. Mas daí a gente vai atender a outra pessoa da família, sei lá, estava atendendo a esposa, atendeu o esposo agora, atendendo o esposo, atender a esposa agora, e ver que a história não é bem assim. Então nós temos que olhar com um olhar neutro sobre o paciente. Entender, buscar e compreender aquilo que aconteceu, ok. Mas ter um processo de estar conectado ali para buscar a informação, mas saber que até ali depende de mim. Depois disso é ele. Ele é responsável pela vida dele. Senão fica sempre um paciente em busca de um pai, sempre um paciente em busca de uma mãe. E eu não gosto muito de pacientes que buscam eu como pai. Porque aí o paciente fica vindo toda semana. O paciente quer vir direto. Porque você salva a minha vida, porque você resolve os meus problemas. Quem resolve é o paciente. Se o paciente entende que você é o salvador da pátria dele, é porque tem algo mal resolvido. É porque tem algo lá que ele fica buscando alguém que faça por ele. E o paciente não precisa de alguém que faça por ele. Ele precisa dele fazer e aprender a sua própria forma de fazer as coisas e mudar a sua própria vida. O terapeuta é o caminho para que o paciente se liberte e siga o caminho dele. Por isso que eu não gosto de atender muitas vezes pacientes. Eu não gosto de que os pacientes ficam vindo e voltando todo tempo. Porque aí
eu crio deles a dependência que eles precisam de mim. E eu estou só mudando o jogo. Porque antes eles precisavam dos pais, agora eles precisam do terapeuta. E não, eles não precisam do terapeuta, eles são adultos. E o adulto sabe tomar as suas escolhas. O adulto tem que aprender a tomar as suas decisões e escolhas. Ele não precisa de alguém que dê o caminho para ele. Então, por isso que eu acredito muito que o terapeuta é um caminho para o processo, mas não um fim. Quem toma a decisão final é o paciente. E por isso que, nesse sentido, a gente vai lá buscar o que pode ter acontecido, que atrapalha essa tomada de decisão, sim, porque o paciente às vezes tem dificuldade, mas que hoje, a partir da correção, a partir do processo, que ele torne a ser o responsável pela sua própria vida. Por isso que eu comecei a criar vídeos para explicar para o paciente qual é o problema dele, para ele saber como sair do processo. Que ele não precise depender de alguém. Ficam dependentes e não fazem a parte deles. É isso mesmo, Denise. E quantos que às vezes não fazem o tema de casa, né? Então, nesse sentido, quantos que entram nesse padrão? Neila, vai lá no meu YouTube que tem vídeo sobre pânico, tá? Então é só acessar lá o meu YouTube, youtube.com/Ivan Bonaldo, procura por pânico ou ansiedade que você tem os vídeos lá, tá bom? Então hoje a base do que eu quis falar é por causa desse processo, como aconteceu, o carro meu não funcionou, eu tive que vir de a pé para a clínica, eu pude olhar com outros olhos o caminho, eu pude ver de outras formas a direção, eu pude ver as plantas e tudo mais com outro olhar do que com o carro. Por isso que eu falo que, às vezes, nós como terapeutas temos um carro, temos uma técnica que utilizamos para ir até a busca da causa do problema do paciente. Mas existe a possibilidade de a gente olhar os detalhes. É como se o GPS que talvez esteja faltando e o GPS mais preciso que esteja faltando para você identificar todo o processo que levou o teu paciente a ser quem ele é hoje, seja a origem emocional dos sintomas. Seja o entendimento das leis biológicas que façam com que você integre dentro do teu carro agora uma possibilidade de enxergar melhor o caminho do teu paciente, para que você veja com novos olhos todos os processos. Porque quando a gente cega com um carro só, a gente às vezes limita as possibilidades de enxergar outras formas de auxiliar o nosso paciente. Então fica a dica aí para vocês de hoje. Um grande abraço, uma ótima terça-feira para vocês e façam um grande dia de conhecimento, de atendimento, de auxílio a outras pessoas. Um beijo no coração. Tchau!